Eu tenho 56 anos. Portanto, não sou de Braga, nem tenho a capacidade de falar como o Luís Fontes falou para ser um bispo. Deus vos abençoe. Mas eu julgo que é importante dizer algumas coisas que podem ajudar um bocadinho a refletir. Quando se deu 25 de abril em Portugal, o património, a nível central, era uma divisão. A divisão do património. Em 1980 é criado o Instituto Português de Património Cultural, que tinha as bibliotecas, os arquivos, os museus, patrimónios da realidade, departamento de arquitetura, essas coisas todas. O primeiro presidente do PPC foi uma senhora, Natália Correia Guedes, uma senhora dos museus, que quando entrou colocou os museus como gestores do território. E depois autonomizou que foi criado o Instituto Português de Museus. A seguir entra o senhor, sou um pouco, portanto, não vai demorar muito da história. O Paulo Ferreira, um homem da literatura, da biblioteca, dos arquivos, que de facto deu uma dinâmica grande e autonomizou o Instituto Português de Arquivos e de Bibliotecas. Portanto, aquele instituto foi ficando mais pequeno. Depois, a seguir, entrou um engenheiro Lamas. E então, nessa altura, decidiu ir buscar as obras à Gêmea. E a partir daí a guerra entre uma coisa e outra. Portanto, foi buscar as obras à Gêmea e de Alcorai, inclusive um texto lindíssimo, que diz que a primeira coisa fundamental do património é pôr coberturas. Portanto, nós com coberturas de telhados, pelo menos o património ficava seco. Depois, a seguir, entra um ciclo de arquitetos. Uns mais dramáticos, outros menos dramáticos, uns mais experiência de vida, outros menos experiência de vida. Mas, de facto, foi um período de alguma variada, mas já estava, de facto, as coisas estavam muito bem definidas entre digamos, o património construído e o património arqueológico. Imediatamente a seguir, a este pequeno grupo de arquitetos, entra no Instituto de Património um gestor, um homem da economia. E, efetivamente, agrega nas vice-presidências gente da arte e gente da arquitetura, e a situação, digamos, há uma perspectiva clara de afirmação do património enquanto produto. Património na sua vertente máxima, ampla, e, curiosamente, isto dá-se imediatamente a seguir à questão do COA, que ganha uma dimensão autónoma, claramente, porque também aí houve um ministro que assumiu as mãos do barco, claramente assumiu politicamente. Ou seja, o Manuel Maria Carrilho faz, nesse aspecto, uma oposição a nível de ministro que alguns tinham feito ao nível de presidentes do país. A partir daí, o que acontece concretamente é que é interessante que a seguir esta vertente quase, digamos, de gestão de imagem e promoção de algumas das situações, vem um arquiteto contemporâneo. E, curiosamente, é interessante que as propostas de património contemporâneo e classificação de património de arquitetos contemporâneos e navios surge nessa altura. Bem, eu agora, a partir daqui, deixo fazer um comentário. De facto, a baralhada que o organigrama apresenta, eu acho que é demasiado simples. É aquilo na cinta. Mas, de facto, a questão concreta que se coloca é que, curiosamente, esta perspectiva é uma perspectiva que tem vindo a acontecer em muitos lados. Por exemplo, aqui na vizinha Espanha, há sítios onde isto acontece. Região a região, autonomamente. A última vez, Castelo Leão, que há de facto uma autonomia maior da vertente património, autonomizado, património construído, bens culturais no sentido de património construído. Outras situações na Andaluzia, onde há de facto um Instituto de Património forte, muito virado à investigação para o estudo e com produção sistemática de bibliografia. Portanto, são experiências que têm vindo a acontecer. Também aí, nestes ciclos, e para saltar, digamos, desta perspectiva portuguesa, também aí há necessariamente uma permanente luta. Esta luta da barragem é uma luta constante e permanente, como é a luta do sobreiro, como é a luta. Quer dizer, a questão é permanente, mas é evidente. E nós temos aqui uma vertente que também tem. Somos cidadãos. Portanto, esta é lógica evidente. Parece, portanto, que este crescimento globalizado, que as coisas têm vindo a acontecer, tem muito a ver com aquilo que, de facto, o Luís Fontes falou, que é haver uma vontade política forte, afirmativa. É evidente. Há uma coisa muito importante agora.
e que eu senti isso durante o quadro comunitário, que é o fluxo financeiro pode facilitar, mas pode criar problemas também. E pode criar problemas de consciência muito grandes. Só que são consciências ricas, que entretanto receberam dinheiro, mas continua o peso da consciência continua. Esse aspecto é determinante. E aí sim, concordo perfeitamente, aliás hoje de manhã a situação foi levantada, ou seja, reafirma a ideia de qualificar a fiscalização, qualificar o controle, a fiscalização ao controle. Porque, desculpar-me, da divisão de património de 1974 até agora, só nos faltava mais uma área. Chega. Ou qualificamos o controle, ou de pouco estamos a ter o mesmo problema que tem agora as ministérias com o azar. Ou tudo ou nada. Há necessariamente aqui uma questão que me parece extraordinariamente importante, que é, ao nosso nível de arqueólogo, uma autorregulação acho excepcional. Porque a nossa afirmação, a nossa credibilização, passa muito por essa autorregulação. Porque, parecendo que não, essa situação é forte. Com certeza, a associação tem um peso muito importante e todos nós, a nível das empresas, sabem o que acontece. Julgo que é muito importante. E mais, muitas vezes, quando falamos, quando articulamos com pessoas que têm essa capacidade de decidir, os tais outros que votam sim, eles podem votar sim. E muitas vezes acontece, muitas vezes tem razão. Nós não somos também proprietários da razão, isto é aspecto importante. Mas é extraordinariamente importante, para além disso, que a nossa intervenção, a nossa atitude seja credibilizada. Quer dizer, eles digam, nós votamos, bem, mas então eles não somos patetas, porque eles sabem o que querem. Este aspecto é absolutamente determinante, podem crer. Porque mesmo a isto, nós também não podemos diabolizar agora toda a gente está na política e dizer que toda a decisão política é má. Também não é verdade. Ou seja, me parece que há muita gente que, suportada numa credibilização da nossa parte, eu acho que isto é extraordinariamente importante, a atividade arqueológica, seja ela na vida das empresas privadas, uma atividade, uma grande pujança, aliás, brincávamos de manhã, dizendo que quando começaram a uma pedra no charco, hoje é um enorme quadragulho, se não uma pedreira no charco.